Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando Em Cima da Hora. Já presença aqui no estúdio para acompanhar com a gente essa edição de hoje, o nosso comentarista Marcelo Medrado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Vila. Vamos lá que hoje é mais um dia, né? Mais notícias e mais. Notícias. Marcelo, a Baixada ainda continua contando suas vítimas. Já são confirmadas 17 mortes, é isso, né? São 19, 19, né? 19, isso. Até ontem à noite eram 18. 19 vítimas encontradas, né? E 29 ainda desaparecidas. Agora, o que eu fico de bobeira, rapaz, é o nosso ilustre prefeito de Santos, numa hora dessa era até muito melhor ficar calado, mas ele fala o seguinte: veio aí o governador dizendo que vai liberar alguns recursos, essa coisa toda, e ele diz o seguinte: olha, dinheiro é sempre bom. Dinheiro é sempre bom para a gente fazer um trabalho aí na área da habitação. Quer dizer, você passou 8 anos, não levantou um tijolo, e agora vem falar, no meio da tragédia, vem falar que é bom que venham recursos para resolver o problema habitacional da cidade. Quer dizer, agora, você aí, meu amigo ouvinte e tal, você devia ter bastante consciência na hora de votar. Porque esse cidadão vai aparecer aí pedindo voto para ele, para não mais sem quem, entendeu? Então você veja, faça uma análise do que ele fez nesses 8 anos. Né? Tragédia em cima de tragédia. Não adianta vir com essa conversinha fiada de que choveu num dia mais do que choveria em um ano, entendeu? E que o pessoal está na área de risco, está na área de risco porque deixaram. 8 anos deixaram. Agora vem dizer assim, aí vem, olha, você que está na área de risco, saia. Se a prefeitura sabe, se a Defesa Civil sabe, se todos os órgãos sabem, porque ao longo desse período todo ele não fez um trabalho no sentido de realocar esse pessoal, porque recursos tinha, está aí a Coab, está aí dinheiro que vem do governo federal, está aí dinheiro que vem do governo estadual, e não se faz nada, agora fica aí pranteando, dizendo, é bom que venha mais dinheiro, para quê? Só se for para promover mais tragédia. Se dinheiro fosse problema, eu já tinha resolvido, né? Veja só para você ter uma ideia, tem 3 contratos que foram abandonados pela Prefeitura de Santos, que são da gestão anterior a dele. Um na Vila Lemoa, é verdade, né, que com empréstimo e financiamento, os contratos estão lá, foram assinados pela gestão anterior, para a construção no mesmo local, é o que diz o contrato, inclusive. No mesmo local. Né, de 900 casas na Vila Lemoa. Né, tem o contrato de reurbanização, né, e organização do dique da Vila Gilda, né, que é para moradores. Tem mais um outro contrato, que é ali daquela, como é que chama ali, da Caneleira, né? Caneleira. Da Caneleira, que tem mais um, também abandonado pela Prefeitura de Santos. E eu vou te dizer, olha... A Caneleira ali no acesso ao Tetel ali. Isto. E justamente aonde teve desabamento. Foi. Então, outra coisa, só nessa contrapartida que teve agora aí com o Grupo Mendes aí, né, que foram mais de 240 milhões aí para ser investido em concreto e asfalto lá na ponta da praia, né, poderia ter construído quase 1.000 moradias populares. Se você fizer a divisão aí no valor do Minha Casa Minha Vida, dá 970 e poucas moradias populares com esse mesmo valor. Isso porque só se aplicou 1/4 do que deveria ter se aplicado, né, na hora de fazer o cálculo de contrapartida. Né? O seu prefeito e os seus asseclas, né, só aplicaram só 1/4 do que deveria ter sido o valor. Então, nós estamos deixando aí para trás, aí, pelo menos
1.300 casas, 1.400 casas, né? Então, o prefeito tinha que ter vergonha na cara, mais uma vez, de vir aqui e vir falar, ainda que é um problema e que ele não pode resolver e que o problema todo é porque não tem dinheiro. Bom, a ineficiência do governo, desse governo, é tamanha que essa administração não consegue fazer uma obra de reforma de um posto de salvamento ali no Canal 6, que é o posto 7 do lado do Canal 6, que 300 mil reais, que 250 mil reais vieram de uma emenda do deputado Paulo Correia. Quer dizer, ele é incapaz de fazer uma obra dessa. Pois é. Quer dizer, então vem com a conversinha de que precisa de dinheiro para atacar o problema habitacional da cidade. Poxa, nem se ele ficasse 50 anos aí, ele não ia resolver isso. Porque ele é ineficiente total. Agora pegou mais 2 milhões em dinheiro de contrapartida e vai fazer reforma na Tolentino Filgueiras. Exatamente. Isso né? pode. Aí vai investir o dinheiro na Tolentino Filgueiras. Mas sabe qual é a justificativa? Não, isso aí não é dinheiro da prefeitura. Como se não fosse dinheiro da prefeitura. Não, isso é claro contrapartida da claro prefeitura. Que é dinheiro público. Pois é, eu já tive várias discussões quanto a isso, porque eles alegam que é dinheiro. É da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não diz aonde colocar. Exatamente. Isso é dinheiro de contrapartida. Quem diz aonde colocar é o município. E é contrapartida por quê? É contrapartida porque a empresa do São Paulo César Floriano, lá, o amigo dele, que ele disse que não conhece, lá na Operação Porto Seguro, que ele disse que não conhece. Mas a empresa está fazendo Floriano. Isso porque está devendo para o município. Deve para o município. Está devendo para o município. É uma contrapartida que ela precisa dar por conta de uso de impacto lá na Ilha Barnabé, né? Exatamente. Entendeu? Então... Mas eles vêm com aquela conversinha, olha, não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro da iniciativa privada e eles que decidem. Como? Não é não. Então eu chego aqui, abro uma empresa e falo, não, aqui eu vou construir não sei o que e tal, e ocupo a rua e faço... É do jeito que eu quero. Eu te devo, mas eu te pago como eu quero e você vai colocar o dinheiro que eu te devo aonde eu quero. É verdade. Tá bom, conta outra, né, prefeito? E só os bobos que acreditam nisso. Enquanto os bobos estavam caindo, aí ele estava fazendo festa porque a rua Tolentino Figueira vai virar a rua gastronômica. Rua gastronômica. Aí pega esse pessoal todo desabrigado e leva lá para comer. Tem que saber quem é que tem imóvel lá, né? Porque o que está alugando lá, 15, 20 mil, um aluguel daquele lá. Quem é que tem imóvel lá? Está beneficiando quem? Então, eles que paguem, ué. Quem está instalado lá, se é rua gastronômica, está com esse potencial todo, eles que paguem as melhorias. Claro. Ora. O investimento é do particular. O investimento tem que ser do particular. Bom, e ontem quebrou o pau na Assembleia Legislativa, a reforma da Previdência foi aprovada, em meio ao tumulto, né? Numa votação marcada pelo confronto entre manifestantes e a polícia. Lá nos corredores da Assembleia, deputados estaduais aprovaram por 59 votos a 32 o segundo turno da reforma da Previdência Paulista. Servidores que protestavam contra o projeto enviado à casa pelo governador João Dória tentaram invadir as galerias do plenário e foram barrados pela tropa de choque da Polícia Militar. Bom, a situação estava toda já programada, até porque o presidente lá, o seu Macris, ou Macris, sei lá, né, convocou essa Assembleia exatamente no horário extraordinário, às 9 horas da manhã. Né? Tentou chegar para lá e tal, mas não conseguiu. E o pessoal está reclamando muito. Parece que a categoria mais prejudicada são os professores que vão ter que ficar aí na sala de aula com o gizinho na mão, muito mais tempo, para poder se aposentar. Enquanto isso, o seu Dória e o seu Marcos fazem festa. Pois é, Heraldo. Inclusive, é bom a gente sempre pontuar que todos os deputados aqui eleitos pela região aqui, né? Aliás, todos não. Teve uma exceção aí. O filho do homem. Votou a favor dessa reforma. Né? Então, o deputado Paulo Correia, o deputado Kenny Mendes, o outro deputado... Acho que é Milico, né? O tenente Coimbra, né? Dionísio? Filho do vereador Boquinha Coimbra também. Ah, tá. Vereador Coimbra? Eu achei que era Aguiar. Ele sempre passou como Aguiar, agora apareceu esse Coimbra na família. Eu não sei de onde é que veio esse Coimbra, mas esse é problema deles lá, eles que se resolvam com a parte portuguesa aí do Coimbra. Mas veja só, é lamentável que os deputados, né, da região, e dentre eles um que se diz professor, né, tenha votado por uma reforma de previdência dessa aí. E o outro que diz que é militar,
né, que preza pelas polícias, também tenha feito a mesma reforma que vai prejudicar os policiais, né, do estado de São Paulo. O outro não tem nada a ver, porque o outro é só pastor evangélico e não existe essa função. Ué, no mas serviço não tem professor que é também evangélico? Cara? Não, eu digo que é pastor evangélico. O Correia. Não desrespeitou nenhuma categoria, porque não tem essa categoria como atividade econômica. Mas Ainda não, né? Qualquer hora dessa aparece o KNAI. Mas tem vários professores que são evangélicos. Vão abandonar a igreja dele. Ué. Pois é, deveriam. A voz discordante foi do deputado Caio França, né? Ele se posicionou contrário à proposta e aponta exatamente essa situação do professorado, que vai ser bastante prejudicado. Ele disse que é um absurdo os professores terem que trabalhar mais 7 anos para poder se aposentar. Não é justo. E ao mesmo tempo a gente aprove uma reforma que pune o funcionalismo, enquanto o governo abre mão de receitas e dá dinheiro para empresas que prestam serviço para o Estado. Bom, isso aí... Esse negócio de dar dinheiro para empresa de amigos já... Isso o pai dele também fez muito, então não pode falar. Não só lá como aqui também. Aqui também. Sidney Costa, conseguiu chegar? Consegui chegar. O trânsito novamente ainda não se adaptou a vencer aquela fase de muita chuva e enchentes. Tinha que fazer o aerotrem lá. Vai fazer... Mas olha, Heraldo, eu até tentei para ir até o litoral sul. Eu até tentei um acordo com Assad, você. lá, o Anwar Assad. Eu até tentei um acordo com você. E depois, no ônibus, como eu fui vencido, estava em companhia de uma pessoa conhecida, estava comentando, e falou, tenta o aplicativo de carona. Eu fui ver isso aí, está funcionando muito bem para esses períodos aí. Eu tentando Uber e não chega. Não está chegando. E as caronas estão funcionando. Eu já baixei o aplicativo, não vou mais ter esse problema não. Inclusive na minha área, muita carona. E tem um custo, que é um custo dividido pelos que compõem a viagem, né? Mas não tem nada a ver com o aplicativo, nada. Uber, com essas empresas. Não passa do valor de uma condução. É 4, 5 reais. E está funcionando melhor que o Uber. Porque mais ou Uber, menos assim, quem mora em São Vicente, trabalha em Santos, ontem, vem sozinho no carro, aí ele O divide. Uber ontem me mandou uma mensagem que sua área não estava em atendimento. Me mandou essa mensagem. E hoje me mandou outra dizendo, o valor da viagem será maior. E eu estou acostumado a gastar 11 reais, às vezes que eu pago, hoje estaria em 15,07. Eu peguei e desisti. Mas 15 está até barato, porque do Gonzaga pro centro, mas aumentou até 4 reais, 4 reais em função desses dias. Mas está barato eu estou fazendo os cálculos por quantas conduções, né? Que eu hoje não pago mais condução, eu sou livre. E o carona aí é o preço de uma tarifa de ônibus, mais ou menos? 5 reais? Mais ou menos. Pelo menos foi o que essa pessoa me informou. Baixei o aplicativo e vou me inteirar de como é que funciona. E tem muita gente fazendo isso? Muita gente fazendo isso. Vai quebrar. E principalmente de São Vicente para Santos, viu? Vai quebrar. Interessante, né? Vai quebrar. Muito bom isso aí. Bom. E não dá mais do que 5 reais. O rapaz falou para mim. Porque até a vigilância da pessoa que fornece o carro para carona é essa de não fazer um preço de Uber, né? Senão acaba ficando marcado aí como atravessador. A ideia da pessoa é mesmo colocar o carro à disposição e ajudar na gasolina. Tá bom. Olha, pastor pede perdão por prometer imunização contra o coronavírus. Renê Almeida. O pastor Silvio Ribeiro, da Igreja Catedral Global do Espírito Santo, em Porto Alegre, pediu desculpas pela sua declaração no culto do último domingo, quando prometeu a imunização de doenças como o coronavírus. No panfleto de divulgação, a igreja anunciava, abre aspas, o poder de Jesus contra o coronavírus. Venha porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Fecha aspas. Nesta terça-feira, o pastor afirmou ser amigo dos médicos e da ciência e ter usado as palavras erradas na ocasião. Se eu soubesse realmente que essa declaração fosse causar polêmica ou pânico ou agredir a medicina e os médicos que dão a sua vida para ajudar o ser humano, eu jamais teria falado isso. Mas deixo bem claro que somente falei em defesa da minha fé, em defesa da palavra de Deus.
Ainda na segunda-feira, a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre abriu um inquérito para investigar a possibilidade de crime de charlatanismo ou curandeirismo da igreja. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ângela Salton Rotuno, afirmou que o caso pode ter consequências nas áreas penal, civil e administrativa. Compreendemos que, diante de uma situação de fragilidade emocional que esse tipo de doença provoca, as pessoas se sintam com necessidade de buscar algum tipo de apoio em outros tipos de áreas. Entretanto, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde, é a Secretaria Municipal de Saúde que devem ser procurados. O pastor Silvio Ribeiro afirmou também que a igreja ainda não foi notificada sobre o inquérito policial e que só voltará a falar sobre o coronavírus nos cultos se Deus mandar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Olha aí, Sidney Costa. Olha, Heraldo, poderia começar uma campanha, porque, veja bem, o momento é crítico, o Ministério da Saúde está muito vigilante a fake news, a página é quase perfeita, viu? Você, se não recebeu, eu tenho recebido mensagens fakes aí acerca do coronavírus. A última que vinagre é melhor que álcool, foi terrível isso aí, mas já estava lá. Depois eu fui lá na página do Ministério da Saúde e tem uma área para a informação exata. E nesse sentido já estava lá que a pessoa que estava irradiando essa convicção de que vinagre é melhor que o álcool gel para debelar qualquer infecção, era uma pessoa que estava fazendo uso de uma palavra errada e se colocando como uma autoridade que não era, químico e tal. Agora, poderia aproveitar essa carona inaugurada por esse pastor aí, que, nossa, é um acelerado e mistura a fé com interesses pessoais, só com interesses pessoais para fazer um negócio desse, encher a igreja e arrecadar alguma coisa em um momento de crise, mas poderia aproveitar essa carona e investigar outros tipos de comportamentos que levam também a essa bestialidade de misturar a fé com a questão de ganho em saúde, de ganho de recuperar o lar, de recuperar as coisas que perdeu, que no final há até um desafio que, se você tem fé, demonstra com valor em dinheiro, senão tu não alcança a bênção esperada, e acaba as pessoas às vezes colocando dinheiro do aluguel, sofrendo despejo depois. Seria uma boa oportunidade começar uma campanha geral acerca desse tipo de comportamento que nega a verdadeira fé. A fé é aquela que vem acompanhada de um comportamento, o comportamento da esperança, da espera. Você não pode ir além disso, de dizer que vai pedir a Deus que a crise possa ser solucionada, que os médicos encontrem o caminho da solução, tudo mais, é até uma fé legítima. Além disso, é uma fé que nega os princípios cristãos. Muito bem. Quer falar sobre isso, Medrado? Olha, eu vou me abster a falar sobre esse tipo de coisa, Tá porque certo. se eu falar, vou Então, terminar ferindo suscetibilidades. Então vamos continuar ali no coronavírus, que o Brasil incluiu os Estados Unidos no monitoramento de casos suspeitos. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que incluiu os Estados Unidos na lista dos países com transmissão ativa do coronavírus. Com isso, passageiros que chegarem ou que estiveram no país americano recentemente e que relatarem fortes sintomas da doença passam a ser monitorados pela rede pública de saúde. Antes dessa inclusão, 14 países estavam na lista, entre eles Alemanha, Austrália, Itália, Japão e China. Apesar de aumentar o monitoramento, o secretário executivo da pasta, João Gabardo dos Reis, ressaltou que a busca por atendimento médico não deve ocorrer em todos os casos. Envolvidos com sintomas leves não precisam buscar os postos de saúde para investigar uma possível contaminação. Se o cara está em casa, veio dos Estados Unidos, está com uma gripezinha, pouco de febre, sintomas baixos, está se alimentando bem, não está inapetente, não tem nenhum outro prejuízo, é mais importante que ele faça a prevenção e os cuidados de higiene para não transmitir para outras pessoas, mesmo que não seja coronavírus, do que ele ir numa unidade de saúde, tentar identificar, será que eu tenho coronavírus? E aí ele vai atrás das unidades, nós vamos encher as nossas unidades de saúde de pessoas que estão lá querendo ter uma confirmação ou não do coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, os critérios para a definição de caso suspeito no Brasil enquadram sintomas fortes, pessoas que apresentam febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e que passaram por países de transmissão ativa do Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 488 casos suspeitos de coronavírus, apenas 2 confirmados, 240 casos descartados. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Bom, tá aí, Sidney Costa. Você diz que o Ministério da Saúde está vigilante nesse caso do coronavírus e tal, e ampliou agora, né, o leque de observação, principalmente dos vindos dos Estados Unidos. Né? E o fato de a repercussão da Europa se centralizar ali na Itália é muito interessante. E a Itália não consegue apontar o seu infectado número 1. E o Papa melhorou? Ao contrário aqui do Brasil, né? E nesse momento, já que a coisa está assim, bastante disseminada, por que não também a gente ficar em observação do que está acontecendo nos Estados Unidos com relação àqueles que estão sendo alcançados pelo vírus? É interessantíssimo, está muito vigilante esse nosso ministro da Saúde. Acertou aí, pelo menos um ministério até agora, o Bolsonaro. Medrado, tá certo aí o cara. Um nome interessante, né? Saúde tá fazendo? Tá, né? Heraldo, olha, essa vigilância em porto e aeroporto já deveria estar ocorrendo há muito tempo, né? Desde que se iniciou, né, esse alarme lá na China, desde que a China deu o sinal vermelho lá, né, e começou a se preparar, o Brasil já deveria ter tomado essa atitude, ao invés de ficar parado, plantado aí, esperando o que vai acontecer. A gente sabe que há uma falta muito grande de gente para operar isso aí. A própria Vigilância Sanitária reconheceu quando teve aquele primeiro caso do navio aqui no Porto de Santos, né, que na verdade foi só um alarme falso, né, mas a própria Vigilância Sanitária reconheceu que ela só tem 400 pessoas para agir no Brasil inteiro, né? Então fica difícil realmente fazer alguma coisa. E esse alerta, essa vigilância aí que eles devem estar fazendo, eu também não sei com quem, porque se só tem essas 400 pessoas para olhar tudo, né, eu não sei com quem que eles estão fazendo, deve ser a própria pessoa lá. Tá bom o marketing, né? O marketing tá bom. É muita propaganda, né? Muita propaganda, como sempre, né? O Estado ele é muito bom de fazer propaganda, né? A ação de verdade, ela nunca acontece, né? Estão sempre fazendo aí, passando um pano, batendo palminha, e dizendo que, olha, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Infelizmente, não está. Vamos continuar em Brasília, porque uma comissão lá derrotou o governo e aprovou o 13º do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Yuri Hudson. Avançou no Congresso a MP que cria o 13º para o Bolsa Família e a integrantes do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A comissão que analisa o tema aprovou o relatório do senador Randolfo Rodrigues da Rede nesta terça-feira. A MP feita pelo presidente Jair Bolsonaro permitia o pagamento do benefício apenas para o Bolsa Família e no ano de 2019. No entanto, Randolph estendeu a bonificação natalina para o BPC e a tornou permanente. Para financiar os custos, estimados em 7,5 bilhões de reais, o senador acatou a sugestão do deputado Marcelo Ramos, do PL, de tributar fundos de investimentos fechados, que trariam ao governo 10 bilhões de reais. Atualmente, esses valores são tributados apenas no momento em que o investidor saca os recursos. A ideia é colocar nestes fundos o chamado Come Cotas, que tributa semestralmente os investimentos. A cobrança do Come Cotas, ela vem como uma solução para o financiamento do 13º do Bolsa Família e do BPC, mas ela deveria existir mesmo que não fosse para isso, por um motivo simples: não tem cabimento os mais ricos do país não pagarem um tributo que todos nós pagamos. Já a vice-líder do governo, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, argumenta que essa solução não é a ideal. O
O presidente não é nem maluco de deixar de dar o mesmo benefício nos próximos anos, porque seria um suicídio eleitoral, mas com toda responsabilidade, para que não cometam pedaladas. O relator Randolfo Rodrigues da Rede criticou a ação do governo de tentar barrar a MP. Para resolver um problema que foi apresentado pelo próprio governo. Afinal, o governo queria que a MP, que ele próprio editou, caducasse. Para ser aprovada, a medida precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 24 deste mês. Caso contrário, a MP perde a validade. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Bom, o governo se deu mal nessa daí, né? Bem, mas quem prometeu pagar o 13º para o Bolsa Família foi o próprio Bolsonaro. E, aliás, esse vanglório, ele disse, olha, o que o PT não fez, eu vou fazer. E aí, na hora de fazer a conta, o seu Guedes falou, o homem lá de Chicago, não é isso? Da escola de Chicago. Geraldo, essa questão do Bolsa Família é intrigante, porque já no Fernando Henrique já existia, não chegava assim no seu destino da maneira adequada. Parece que esse destino foi aperfeiçoado. Era o Bolsa Escola, não tem mas era o mesmo sentido. Tentar ajudar a pessoa a se manter no seu local de vida e evitar tentar vir para as grandes cidades, aquela coisa toda. E nesse sentido até funcionou, nesse sentido é uma verdade, a pobreza não foi um pouco mitigada e aí parece que as pessoas têm esse vínculo com o seu local de vida e perde a maior ambição, que é talvez pensar em progredir bastante nas grandes cidades. E parou esse fluxo que era um dos grandes problemas nacionais e estava inchando as grandes cidades. O problema é que qualquer iniciativa social, Heraldo, ela tem que ter uma contrapartida, que não pode ser eternamente dependente daquela ajuda. Ela tem que ter uma contrapartida, acompanhar os filhos na escola, como era o projeto originário, e que eles cresçam, e que qualificação profissional, que é o grande problema do trabalhador brasileiro, não tem uma qualificação profissional, não pode vir só para entregar o dinheiro. E aí, quando chega na questão do 13º, caro Heraldo, por favor, ajuda social com prêmio, aí é complicado. Olha, Heraldo, assim, a questão do Bolsa Família é muito mais intrínseco do que às vezes parece, né? Às vezes ele não é tão simplista como o próprio governo costuma colocar, né? Ele envolve muitas relações humanas e muitas necessidades humanas, né? Mas eu acho que o principal erro do governo, que ele vem cometendo há muito tempo, primeiro foi o do próprio PT, que juntou todos os benefícios sociais que o Fernando Henrique, aliás, Dona Ruth Cardoso, né, orientou a que fossem criados, e não fez um pacotão, que era o Vale Leite, o Leve Gás e tudo mais, né, e juntou tudo num pacotão só e criou o Bolsa Família. Mas nunca transformou isso num programa de Estado, né, nunca transformou numa lei de uma forma que ele não pudesse ser alterado pelos governos que vinham depois, talvez até para querer usar isso como moeda de troca, como em campanhas, como cansavam falar, não, olha, se votar no outro, o Bolsa Família acaba, olha, se votar no outro, não vai ter não sei o quê, e assim foram levando. Bom, são os pecados de cada um, né? Mas eu acho que a grande questão hoje do Bolsa Família, eu acho que onde o governo peca no Bolsa Família é justamente a forma como ele é pago, né? Essa coisa de você ter um cartão magnético que cai ali automaticamente e você usa esse cartão magnético em qualquer lugar que você quiser, sem nenhum tipo de distinção de como você está utilizando aquele dinheiro. Serve para o leite e para cachaça. Serve para o leite e para cachaça. Eu falo isso porque assim, eu já vi esse cartão ser utilizado, né, não vou dizer que não seja permitido, mas eu acho que quem recebe Bolsa Família não tem outras necessidades principais que não é, por exemplo, queijo, presunto, Coca-Cola e 6 maços de cigarro Marlboro. Pô, esse cigarro é caro, hein? Um acompanhamento. Eu acredito que isso precisa ter uma outra forma de se ver,
né, para que chegue realmente e atenda às necessidades, claro, né, para o qual é destinado esse dinheiro, né, esse tipo de auxílio, que é justamente para quê? Para o crescimento social, né, dessas famílias que não têm o mínimo de condição de se alimentar ou de ter uma reserva para poder se vestir e tudo mais, porque a gente sabe que, inclusive, eu estava tendo essa discussão esses dias atrás, que até para você ter emprego, né, até para você procurar um emprego, você precisa de dinheiro. Porque você precisa estar apresentável. Sem estar apresentável, você não compra roupa, você não tem nada, você não consegue recusado até na entrevista. Pois é. Mas esse acompanhamento com contrapartida, que nega a eficácia do projeto, evitaria tudo isso aí. Gastar com cachaça e tudo mais, um acompanhamento que levasse a pessoa para a formação de mão de obra, acompanhar os filhos na escola, tudo isso daria uma ligação maior se você, por com as exemplo, famílias. proíbe, por exemplo, que quem uma hora vai vendeu chegar a ser safa feito disso, isso, viu? Mas é complicado também, né? Geraldo, uma hora vai ter que ter uma contrapartida, não pode só doar o cartão magnético para as famílias. Cara lá, comerciante e tal, ele vende do leite ao cigarro. Isso, então, justamente, mas você, não sei se você sabe, né, mas com certeza o governo deveria saber, porque é através dele que é feita a tributação, entendeu? Todo o sistema hoje é eletrônico, né? Quando você vende, existe o sistema SAT, né, que faz a transmissão dos dados, faz o link entre o seu caixa e a Secretaria da Receita do Estado. Para cada componente desse, para cada elemento desse, existe um código que você é obrigado a colocar dentro do sistema, né, para identificar a origem, o que ele é, tudo, né, para que você identifique para poder pagar a alíquota de ICMS, né, a que ele é devido. Então, se eu tenho uma padaria e o pão, ele está lá e não está como pão, né, está como derivado de trigo, né? Então você tem que colocar lá o derivado do trigo que é bolacha, o derivado do trigo que é bolo, né? Ele não aparece como bolo, pão, esse tipo de coisa. E aí existem essas tributações. É óbvio que seria muito fácil, né, se o governo quisesse, né, que na hora do pagamento, se não fosse através de um cartão eletrônico de bandeira, que é normal, é um cartão de débito igual a qualquer outro, né? Ele só muda a escrita por fora. Né? Você poderia sim controlar o uso desse cartão, impedindo que ele fosse feito o pagamento, como acontece com aquele cartão de refeição. Você vai no supermercado e não aceita passar em bebida alcoólica, e não permite. Isso. Né? Tem como fazer umas travas, né? Sim. Então, é só o governo querer e não pagar, porque, veja só para não matar o teu programa aqui falando sobre isso, né? Quanto custa ao governo pagar por esse cartão com essa bandeira? Pois é. Não é de graça. Não é de graça, é verdade. Eles se pagam, né? Esses cartões todos se pagam. Bom, ficou para hoje a análise pelo Congresso dos vetos do presidente Bolsonaro à lei do orçamento, sobretudo na questão do orçamento impositivo, né? E ontem o governo enviou um novo projeto, né, uma nova proposta, para garantir o pagamento de todas as emendas parlamentares, mas o ritmo da liberação ficará a cargo do Executivo e não do Congresso. Pelo acordo costurado com o presidente Bolsonaro, metade dos 30 bilhões, no caso então seriam 15 bilhões, né, previsto como emendas do relator, será devolvida ao governo, que ficará responsável por definir como e onde investir o recurso. Aí já desorientou tudo, porque se é o orçamento impositivo, se é o parlamentar que achou que deveria ser lá para a saúde, para a construção de uma escola, construção de uma ponte, essa coisa toda, por que o governo vai ficar na mão do governo novamente? Aí vai complicar, realmente. O César cantou essa bola ontem, que na fala do Alcolumbre tinha um acordão. E o acordão devolveu aí para o Bolsonaro a administração do controle dessas verbas de interesses parlamentares. Mas tem uma movimentação contrária no Congresso. E aí já não é mais impositivo, né? Deixa de ser impositivo. Então, a distinção aí é que isso o que está sendo debatido lá, o que está sendo discutido, não é as emendas impositivas. Porque as emendas impositivas é constitucional e na própria Constituição determina que não há como qualquer outro elemento do Estado
manipular ou destinar que não seja o próprio parlamentar que a indica. Aí está se tratando, na verdade, de um orçamento impositivo, ou seja, não só essas emendas parlamentares, mas todo um conjunto de ações do governo federal, aonde o próprio parlamento é que vai poder dizer o que vai fazer com o dinheiro. O que vai fazer com o dinheiro de investimento da área da educação, o que vai fazer com o dinheiro da área da saúde. E aí, desculpa, ou se muda o sistema para parlamentarismo, né? Ou no mínimo se deixa a possibilidade de quem está sentado na cadeira lá, né, do Poder Executivo, que ele possa determinar onde vai o dinheiro, e aí não tem lógica, realmente, vai ter que fazer um acordo. E foi aí a grita do general Heleno, né, de que o Congresso estava chantageando o presidente da República. Nesse aspecto. Só usou o termo errado, né, porque isso não é chantagem, o general Heleno... Sabe disso. O verbo aí é o controle. Esse é o verbo. E estava escapando realmente, como disse o Medrado, o controle até do aspecto constitucional, de que o orçamento tem que ter a força do executivo. Depois, por isso as mensagens são mandadas para o Congresso para aprovar ou não. Claro, quem manda a proposta é o executivo, exatamente. Pô. Então, aí a discussão era o controle. Você pode até negociar lá. E estava escapando esse controle. Em vez de 10, aumenta para 12, para 15 e tal, mas... E estava escapando esse controle do presidente e conseguiram aí mudar o veto fazendo um acordo. E devolve para o Bolsonaro pelo menos metade da autoridade que ele estava esperando. Isso é uma manobra, Heraldo, assim, para mostrar ao presidente da República que ele pode algumas coisas, não é tudo. Né? Ele não é o único poder que manda e determina no Estado democrático, que é o caso do Brasil. Né? Então, na verdade, foi uma mensagem ao presidente da República que, tipo assim, do mesmo jeito que você diz que, né, ou teu filho diz que manda lá um cabo e um soldado e fecha o STF, né, do mesmo jeito que você diz que fecha o Congresso e tudo mais, a gente fecha também a presidência da República. É uma queda de braço e nessa, desculpa, o presidente da República perdeu. Perdeu. Olha, em meio a forte chuva, bando invade banco e tenta roubar a agência da Caixa Federal, lá na Amador Bueno, no centro. Isso aconteceu na madrugada de terça-feira, mas os bandidos conseguiram escapar. A polícia teve dificuldade de chegar até o local, estava tudo alagado realmente. Viaturas comuns não chegaram, só depois é que chegou lá o BAEP, que é uma equipe especializada, né? E também a Força Tática. Mas aí já tinham fugido, só encontraram os pés de cabra lá. Iam detonar tudo. Vagabundo é a imagem do cão, não tem jeito isso. Mas o primeiro distrito é ali próximo. Não vai ir a pé? Meu amigo, os caras aqui na rua Silva Jardim fecharam as ruas, invadiram lá a garagem da Prosegur, uma empresa aí de carro forte, saíram com armas .50, mataram o coitado do vigilante rodoviário ali. Os caras simularam que pediam informação e mataram o cara com a .50 na caminhonete, quer dizer, virou terra de ninguém. Você vai me dizer que o primeiro distrito está ali, nem existe mais o primeiro distrito. Não existe mais. Aquilo é um escombro. Tá caindo tudo ali, meu amigo. Escombros de um palácio da polícia. Por falar nisso, a central saiu ali do palácio da polícia? A CPJ, olha, tinha saído, né? Foi mandado lá pro 7º DP, né? Porque nessa questão aí da ordem. Porque não podia, era lá em cima, né? Isso, não podia usar o prédio, aquela coisa toda. Isso, então não podia ficar e parece que foi mandado lá pro 7º DP. Parece que vai haver muitas trocas aí, né? Durante o carnaval aí, o governador baixou aí uma portaria mudando denominação de delegacias e tal, acaba com a antissequestro, acaba com
a Dizzy. Tá fazendo Carla algumas não sei o quê. extinções e está mudando também as seccionais, né? E quer Vai criar uma nova seccional. O Mourão vai ter uma seccional para chamar dele. Quer criar o DEIC. Vai ter uma seccional para chamar de dele. Mas ele não já criou ali no... Vai dividir o poder com o Márcio França, quem é que manda na polícia do estado de São Paulo. Mas ele tá indo embora também, né? O Mourão. Quem, Mourão? Não pode se candidatar, né? Não pode. E o menino se aparga. Mas não significa que ele não continue controlando. Não perde o poder, é isso? Não, né? De forma nenhuma. Nenhum desses perde o poder, né? O menino se aparga. Perde o poder. Praia Grande. Possivelmente ele vai até entrar pro ramo de corretagem de imóveis, né? Um terreninho aqui, um terreninho ali. Não é nem corretagem, é mais incorporação mesmo. É uma corretagem que ele costuma fazer aí. Já está correndo a boca pequena. Tem uns 3 ou 4 processos dele aí sobre essa corretagem. O novo prefeito aí para quebrar a hegemonia de poder do Quem Mourão, o Alexandre Cunha, né? Já está em silêncio já. Já está em silêncio. Já. Não era da equipe do próprio Mourão? Sempre foi. Foi, mas então. parecia que era a hora dele voar sozinho, mas não é o que está acontecendo, já está em silêncio. Já. Olha, no próximo mês, em dia 4 de abril, cerca de 2 mil integrantes do Ministério Público de São Paulo escolhem um substituto do Gianpaolo Poggio Ismânio para o cargo de Procurador de Justiça de São Paulo. O favorito entre os 3 candidatos é Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral de Políticas Criminais do MP São Paulo. Ele se afastou do cargo na sexta-feira e está na instituição desde 89. Tem o apoio de Ismânio. Também disputam a eleição os procuradores José Oswaldo Molineiro e Antônio Carlos da Ponte. A eleição prevê a formação de uma lista tríplice com os mais votados pelo colegiado, que então é levada ao governador João Dória, que decide quem irá ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. Bom, o Ministério Público, no tempo do Geraldo Alckmin, dizia amém ao Executivo. E vai continuar dizendo, né? Sempre vai dizer, né? O Ministério Público, enquanto esse sistema de Procuradoria-Geral, né, de quem realmente manda no Ministério Público, ser indicado pelo Executivo, desculpe, vai sempre até dizer porque amém. é o procurador que tem... O Sarrubo é indicação do atual, mas o Antônio Carlos da Ponte já serviu o governo do PSDB, já foi subsecretário de segurança aí, ou quem secretário tem adjunto. A atribuição de processar o governador é o procurador-geral. Se ele é escolhido pelo governador, ele não vai processar nunca. Dos 3 que estão correndo aí, quem mais chegou a ter cargo de secretário e tudo mais é o Antônio Carlos da Ponte. Embora a indicação do atual é o Sarrubo. Vamos ver se não dá um jogo político que está falando medrado. Quem já andou lá no governo do PSDB volta, sempre volta. É o caso do Alexandre de Moraes, pô. Não perdeu a carreira, não, quando deixou o Ministério Público. Tem muita influência no Ministério Público de São Paulo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes sempre foi apadrinhado do Michel Temer, né? Isso não é de hoje. Na verdade, ele ocupava a cadeira de secretário de Segurança, que era a secretaria que era do Michel Temer. E a gente não pode esquecer que o Ministério Público teve uma ascensão extraordinária a partir da Constituição de 88, principalmente impulsionado pelo Quércia. Sim. Pelo Quércia. Né? Eram gaveteiros, né? Alguns ainda remanescem com esse comportamento. Eram muito gaveteiros. Tinha vários senões e nunca, né? Nunca se sofreu qualquer processo. Eu não posso dizer minha idade assim, né? Mas eu sou um pouco antigo na questão da política. E eu conheci o Orestes Quércia usando aquele sapato 752 da Vulcabras. Mas isso não era o Maluf que usava? Não. Fez até propaganda? Ele usava também. O Maluf fez propaganda desse sapato. E ele aquelas calças de tergal, né? Famosa. Isso. Não perde o vinco nunca, né? E ele dirigiu um Fusca azul bebê e ele rodava o estado de São Paulo inteiro com aquela história dos municípios, né? Da municipalização. Foi. Ele criou até essa entidade, né? Isso. E quando ele veio a falecer aí, inclusive ele era candidato a presidente da República, né? Foi. No momento do falecimento. Ele tinha bens declarados.
ele tinha bens declarados, né, ao TRE, né, de mais de 400 milhões declarados ao TRE. Eu acho fantástico o crescimento patrimonial dessas pessoas na política, né? É fantástico. Mas a imprensa alijou ele, né? E principalmente... A imprensa nunca foi tão vitoriosa em impedir a pessoa de se recandidatar e ser bem sucedido como foi com o Quercia. Houve uma perseguição terrível da imprensa paulista. Isso quando ele disse e fez, né, que quebraria o Estado, mas elegeria o Fleury. E fez isso. Quebrou. Eu nunca vi uma perseguição da quebrou imprensa. Quebrou o Banespa, principalmente. Tão né? vitoriosa. Quem quebrou o Banespa, peraí, vamos devagar. Quem quebrou o Banespa é um santista. Quem quebrou o Banespa foi um santista. O senhor Joaquim Del Bosco Amaral era o presidente do Banespa e foi processado, só não foi condenado por conta da justiça amorosa no Brasil. Mas ele foi processado, inclusive, por gestão temerária. Né? Ele mandava no Quercia. Não sei se ele mandava ou não, mas eu sei que quem estava sentado na cadeira da presidência do Banespa era ele. Foi ele que respondeu como se diz na gira, quando estourou a bronca. Emprestou dinheiro a quem não deveria. Na minha maneira quem de não podia acompanhar pagar. a política assim até como um almanaque... Perdeu os direitos políticos. Não foi condenado. Não foi condenado. Nunca foi condenado. Foi condenado, E nunca foi condenado. O processo Isso eu nunca concordo. andou. O processo nunca andou. Mas foi alijado da política. Foi. Até, de certa forma, natural, né? Com tanta bronca, como se diz na gíria também. Naturalmente, nunca mais ia voltar, né? Claro que não. Nunca mais ia voltar. Diga, Sidney. Eu, na maneira de acompanhar, assim, não com muito foco a política, eu nunca vi uma campanha tão vitoriosa contra um candidato que ele não conseguiu se eleger mais, morreu tentando, né? Inclusive, vítima ali daquele problema de próstata que ele teve, enfim, não ficou bem cuidado, acabou falecendo em meio à campanha, inclusive, que favoreceu a vitória do senador, também pelo PSDB, que a gente tem uma reserva com ele na ocasião, que disputava com ele, com o Quercia. E nem no Maluf pegou uma campanha da imprensa como pegou no Quercia. O Quercia não conseguiu. Foi uma campanha vitoriosa da imprensa para impedir ele de ter mandato. Mas tinha vários problemas. Ele, inclusive, pegou aí um jornalista aí que faz comentários às vezes no SBT e tudo mais, para escrever um livro aí. Não sei como é que foi isso. Diz esse jornalista que foi uma injustiça que fizeram com ele, por isso que ele escreveu o livro. Ele escreveu um livro em defesa do Quercia aí, que ele estava marcado exageradamente. Não será mais uma pena de aluguel? Eu acho que foi. Porque as posturas dele na imprensa são ridículas. O que a gente vê de jornalista aí vendido é uma coisa absurda, né? É que a gente precisa falar, porque dizem que a gente só critica político. Não, tem jornalista que é venal mesmo. Mas é sem vergonha. Esse livro do jornalista em defesa do Quercia, tu não acha nem sebo, cara. Eu acho que o Quercia comprou tudo e fez algum presente com a obra. Bom, tinha um secretário que dizia que escrevia vários livros. Na verdade, ele punha para a assessoria escrever os livros dele, não é? E teve gente aqui na tribuna mesmo que teve que ir lá sujar o dedinho lá. Gente aqui na tribuna. Teve que ir lá. Mas como é que era esse negócio aí? Foi você que escreveu ou foi o secretário? Não, fui eu e tal, não sei. Eu recebia lá, tinha que escrever não sei quantas laudas, ele mandava o tema, a gente ia escrevendo. Meu Deus. Assim que funciona. A política é suja. Aí não dá para bater no peito e dizer que é jornalista, né? Jornalista é outra coisa. Não aceita fazer isso? Não aceita fazer isso? Não, claro que não. Já mudou de lado, né, pô? O único compromisso do jornalista é com a informação. É lógico. Claro. Bom, Sidney Costa, esperamos aí que o tempo realmente... eu estou sendo... Até porque a Operação Rescaldo tem que continuar, né? Eu estou sendo tolhido aí no meu horário de participação no programa, mas à vista do que já acompanhei em parte dele, o Medrado substitui aí com... Mas amanhã o VLT dará de volta e você vai poder se beneficiar do... O VLT, do carona. O VLT não me traz até aqui.
mais o tempo que ele ganha para me deixar num... É o maior marco da mobilidade nessa cidade nos últimos 100 anos, cara. Mais o tempo que ele Logo, ganha... logo vai poder chegar até aqui. É só Vai, sair é. lá de São Vicente, vai até o Valongo, na volta vai Então, parar aqui do lado. escuta, isso se essa obra sair. Isso não aborrece, porque ele me deixa numa posição em que os ônibus, quando passam por mim, já não vêm lotados. É lógico, é E aí só aquele miolo lá. Fica mais fácil de usar a condução, porque está impraticável pegar ônibus em São Vicente. A não ser que tu esteja disposto a ir na porta. Tem motorista que está indo com porta aberta, é uma novidade. Tem motorista que está abrindo as portas de trás, não está cobrando. Se não abrir também, ele vai ser apedrejado, caramba. Tem motorista que está abrindo a porta de trás, não está cobrando. É interessante esse comportamento. Meu amigo, é questão de sobrevivência. Medrado, obrigado aí pela participação também mais uma vez aqui no Em Cima da Hora. Eu que agradeço, Heraldo. E olha, vamos deixar aí, porque mais uma vez a Rádio da Vila vai sair na frente, porque a gente estava falando de jornalismo, né? E o compromisso com a informação que a Rádio da Vila tem, que nos permite fazer. Vem bucha. Vem uma bucha por aí. Uma grande confusão tem aí. Tem gente com a orelha vermelha já? Vai. É uma relação aí. Olha. Aquelas coisas típicas de jogador de futebol, namorada, relação extra-casamento. E envolve amor, justiça, polícia, sexo e rock and roll. Fiquem atentos aí, o Regalado mandando um abraço, disse o Regalado lá de Minas, lá do sul de Minas, mandando um abraço, ligadinho aqui na Rádio da Vila. Ele acompanha. Então fiquem ligados aí que vai estourar mais uma bomba aí, ó, jogador de futebol, justiça, amor, sexo, rock and roll. Polícia, hein? Comunicação, polícia também. Meu Deus do céu. Já estão aí. Fiquem atentos. Logo. Aí, envolve polícia. Hoje em dia o rock and roll tá embaixo, não é? Funk, sexo e polícia. Não, ainda tem rock and roll. Ainda tem. Fiquem com a programação da Rádio da Vila, porque vai estourar, hein? Vai estourar essa bronca aí. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o